Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. No vídeo de hoje eu irei fazer um comparativo entre três alternativas de investimentos que seriam o Fundo DI, ou também conhecido como Fundo Referenciado DI, o Tesouro Selic, que é bem conhecido, e o também muito conhecido CDB de liquidez diária. Entre essas três alternativas, qual será que te oferece a melhor relação entre risco e retorno? É isso que eu pretendo esclarecer aqui no vídeo. E esses investimentos seriam aconselháveis para você deixar a sua reserva de emergência ou de imprevistos, que é basicamente aquela reserva, aquele dinheiro que você deixa guardado para caso você precise desse dinheiro por algum imprevisto, alguma emergência que aconteça na sua casa mesmo, e é um dinheiro que você pode precisar em qualquer momento. Por conta disso, existem duas características primordiais nesse dinheiro, que é a alta segurança e a alta liquidez. A alta segurança, por isso que nós consideramos investimentos de renda fixa, que geralmente são investimentos mais seguros, e alta liquidez, por isso que nós consideramos investimentos que você pode resgatar, pode retirar em qualquer momento. Muitas pessoas deixam esse dinheiro parado na conta, mas isso não é uma alternativa muito inteligente. E também seriam destinos viáveis para aquele dinheiro de oportunidade, aquele dinheiro que, se aparecer alguma oportunidade de investimentos no mercado financeiro ou fora dele, uma oportunidade de você ganhar mais dinheiro, você utiliza esse dinheiro. Então ele também precisa estar em um local seguro que você possa resgatar a qualquer momento. E antes de passar as informações do vídeo, para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E o primeiro investimento que eu irei falar aqui são os fundos DI, ou Fundo Referenciado DI. Para você que não sabe o que é um fundo DI, basicamente é um fundo de investimento que investe de uma forma a tentar entregar uma rentabilidade muito próxima da taxa CDI. Então o CDI, que é uma taxa muito próxima da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, é basicamente um benchmark, uma referência para o fundo DI. E eu particularmente não considero os fundos DI ou fundo referenciado DI muito interessante para você deixar uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, simplesmente por dois motivos. O primeiro deles é que os fundos DI cobram uma taxa de administração anualmente. Então existe uma taxa que é cobrada sobre o seu patrimônio investido todos os anos, que pode ser uma taxa de 0,2, 0,3, 0,4%, alguns mais, outros menos. Mas de qualquer forma, o fato é que existe essa taxa de administração, coisa que em outras alternativas de investimentos você não teria. E o segundo motivo é porque existe também um outro formato de imposto de renda, uma cobrança de imposto de renda que é bem desvantajosa para você investidor, que é o imposto de renda no formato come-cotas. Como que funciona o imposto de renda no formato come-cotas? Ele incide semestralmente em maio e novembro, ou seja, a cada 6 meses, cobrando uma alíquota fixa de imposto de 15%. É basicamente uma antecipação do imposto de renda que ocorre a cada 6 meses quando você investe em fundos de investimentos. E ele atua basicamente comendo cotas do fundo, por isso o nome come cotas. E ele não é interessante porque, como você consegue ver nessa imagem aí, que é basicamente um comparativo entre tendo o imposto come cotas e não tendo o imposto come cotas, e tendo o imposto de renda só no final, no resgate do investimento, você consegue perceber que a linha verde, que é com o come cotas, ela acaba dando um resultado efetivo de rentabilidade, de patrimônio final, bem inferior a sem o come cotas. Isso daqui considera o prazo em semestres. Então a gente consegue ver aqui o prazo em 50 semestres, são 25 anos. Nesse exemplo aqui, a diferença teria sido muito grande. Ao invés de você ter, por exemplo, acumulado lá no final R$1.600.000, você teria acumulado apenas R$1.200.000. R$400.000 simplesmente não existiram porque o imposto de renda no formato come cotas foi comendo um pouquinho do efeito de juros compostos. Aquele dinheiro que foi tirado por conta de imposto, ele deixou de render para o efeito de juros compostos, e assim você tem uma destruição do seu patrimônio no longo prazo. E naturalmente os fundos DI às vezes não conseguem entregar o retorno de 100% do CDI e por vezes ficam com um retorno inferior a 100% do CDI, que seria um retorno muito simples de você conseguir em investimentos de renda fixa. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou dar o exemplo aqui de um fundo DI do Banco Itaú, que é o Itaú Personalité Privilégio Renda Fixa Referenciado DI. É um nome bonito para um investimento que não entrega uma rentabilidade tão bonita assim. E basicamente aqui a gente consegue ver esse fundo, tem várias informações sobre ele, que a gente consegue ver o valor de investimento mínimo, a taxa de administração máxima, que é de 0,3%, ele não pode cobrar mais do que isso ao ano, não tem taxa de performance, que geralmente é uma taxa que é cobrada quando o fundo atinge o benchmark, que é o índice de referência, nesse caso aqui não tem, e aqui embaixo a gente consegue ver as informações mais relevantes para a gente aqui, que basicamente é o retorno que ele entregou mensalmente nos últimos 5 anos, de 2020 para cá.
Em 2020, ele finalizou o ano com um retorno em percentual do CDI de 81% do CDI, ou seja, um retorno abaixo de 100% do CDI, bem abaixo. Em 2021, ele entregou 116% do CDI, mas, considerando os dois, na média ficou mais ou menos em 100% do CDI. Em 2022, ultrapassou um pouquinho 100% do CDI, 2023 ficou abaixo. Então veja que ele tem dificuldade de manter uma remuneração média de 100% do CDI, mas se a gente olhar aqui embaixo, ele conseguiu entregar um retorno bem próximo de 100% do CDI, o que é até interessante considerando esse fundo DI, mas a maioria não consegue entregar um retorno satisfatório, digamos assim. E aqui embaixo a gente consegue ver alguns comparativos. Basicamente, a rentabilidade do fundo desde o início, 36 meses, 24 meses, então a gente consegue ver aqui, e o benchmark, que seria a rentabilidade do CDI. Então a gente consegue ver que, efetivamente, o CDI desde o início desse período aqui entregou 86,26% de retorno total e o fundo entregou 86,68%. Ele conseguiu bater o CDI um pouquinho, ficou com 100,49% do CDI, mas com bastante dificuldade. E se a gente pega o prazo de 24 meses, 2 anos, ele ficou 1% abaixo do CDI, né? Entregou 99% do CDI. 12 meses aqui ele entregou um pouquinho mais, mas considerando se você tivesse investido 2 anos atrás, ter investido em um CDB de liquidez diária qualquer ou em um Tesouro Selic já teria sido mais efetivo. Então, basicamente, eu não considero tão interessante esses investimentos em fundos DI por conta disso, porque a maior parte da carteira de um fundo DI é composta de títulos do Tesouro Direto, majoritariamente Tesouro Selic, e também títulos um pouquinho mais arriscados. Às vezes tem debêntures, tem outros investimentos um pouco mais arriscados na carteira de um fundo DI, um risco que você acabaria nem correndo se você investisse em outras alternativas. Então, por isso eu não considero tão interessante assim. E antes de continuar para o segundo investimento, eu quero lembrar a você que eu tenho um grupo de comunicados no WhatsApp, né? Clicando aqui embaixo no primeiro link da descrição, você basicamente consegue entrar nesse grupo, é totalmente gratuito, e lá eu mando coisas, informações, coisas que acabam saindo em vídeo posteriormente, mas antecipadamente. Então lá você tem esse privilégio de receber as informações antes de todo mundo aqui do YouTube. Fora notícias e outras coisas que eu acabo soltando lá que eu nem solto aqui no YouTube. Então, para você que gosta do meu trabalho, da forma como eu ensino, vem aqui embaixo no link da descrição e faça parte desse grupo você também. Agora, o segundo investimento que eu vou falar é o Tesouro Direto Selic. Sim, ele é um dos títulos do Tesouro Direto, que é um programa criado pelo governo em parceria com a nossa Bolsa de Valores, para que pessoas físicas pudessem investir e financiar a dívida do país. E dentre todos os títulos do Tesouro Direto, Tesouro IPCA, pré-fixado, nós temos também o Tesouro Selic. Aqui você consegue ver uma imagem, nós temos 2 investimentos do Tesouro Selic, o Tesouro Selic 2027 nesse momento e o Tesouro Selic 2029 nesse momento. Aqui você consegue ver a rentabilidade, que é Selic mais um pequeno percentual, e o de baixo, o Selic mais um pequeno percentual também, e é diferente esses percentuais por conta do prazo de vencimento. O 2029 tem um vencimento maior, de quase 5 anos, então a rentabilidade acaba sendo um pouquinho maior, mas bem pouca coisa. Normalmente, se eu for investir em Tesouro Selic, geralmente é o título com vencimento mais distante, né, o 2029, porque assim existe uma postergação do pagamento de imposto que acaba gerando uma eficiência de rentabilidade no fim das contas. Os benefícios do Tesouro Selic, nesse caso, é que ele não tem um imposto de renda no formato come cotas. Ele tem um imposto de renda em outro formato, que é a tabela regressiva de imposto de renda, que é essa tabela que está aparecendo aí, onde dependendo do prazo que você efetuar o seu resgate no investimento ou ocorrer o vencimento, ele vai entrar aqui na alíquota mínima de imposto de renda, que é 15%, superior a 2 anos de prazo. Se você resgatar antes, você teria uma alíquota um pouquinho maior, podendo ser de 22,5% até 180 dias, de 6 meses a 1 ano seria 20%, de 1 a 2 anos 17,5%, e passando de 2 anos você entra na menor alíquota de imposto de renda em um Tesouro Selic e também em um CDB, que seria de 15%. Além disso, existe uma cobrança no Tesouro Selic, que é a taxa da B3, ou taxa de administração da B3. Essa taxa é cobrada anualmente e é cobrada no valor de 0,2%. Porém, se você investir até R$10.000 no Tesouro Selic, você não tem a cobrança dessa taxa. Acima disso, o excedente dos R$10.000 vai começar a incidir essa taxa. Recentemente, o Tesouro Direto fez uma mudança no formato de cobrança dessa taxa. Se você quiser saber com mais detalhes, deixa aqui embaixo uma hashtag eu quero, que eu trago um vídeo explicando aí rapidinho como que ocorreu essa mudança,
mudança que foi para positivo, mas basicamente você tem essa taxa da B3 incidindo nos títulos do Tesouro Selic. Efetivamente, a rentabilidade do Tesouro Selic fica bem próximo de 100% do CDI, então seria um fundo DI e Tesouro Selic rendendo praticamente a mesma coisa, podemos dizer assim. E o terceiro investimento que eu vou falar aqui é o CDB de liquidez diária, que são investimentos emitidos por bancos. Assim como outras alternativas de investimentos, os CDBs são bem seguros, possuem ainda a segurança do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, e assegura que, em caso de falência da instituição, você será ressarcido em até R$250 mil por instituição, limitado a R$1 milhão de forma global. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o FGC, vem aqui no card que eu vou deixar aqui em cima. E existem vários formatos de resgate nos CDBs. Você tem aquele CDB com resgate diário, com uma liquidez diária, e você tem aquele CDB que não tem liquidez diária, que pode ser um CDB com prazo de carência, onde depois de um certo prazo você tem liquidez diária, mas até lá você não tem, ou então com resgate somente no vencimento, em 1 ano, 2, 3, 5 anos, até mais do que isso você encontra. Nesse caso, o CDB que eu estou falando aqui é o CDB de liquidez diária. E em CDBs de liquidez diária, normalmente você tem atualmente uma rentabilidade que varia considerando as boas instituições que nós temos no mercado, com uma taxa de 85% do CDI a 110% do CDI. Normalmente, como você tem Tesouro Selic, Fundo DI rendendo próximo de 100% do CDI, eu não consideraria investir em um CDB rendendo menos de 100% do CDI, somente mais. E atualmente você consegue, como eu acabei de falar, investir em um CDB de liquidez diária de uma boa instituição rendendo 110% do CDI, ou seja, uma rentabilidade 10% superior à rentabilidade média de um fundo DI e à rentabilidade média do Tesouro Selic. E isso sem assumir um grande risco, porque estamos falando de grandes instituições. E no CDB, assim como no Tesouro Selic, você tem a cobrança do imposto de renda no formato de tabela regressiva de imposto de renda, onde, dependendo do prazo de resgate, você tem uma alíquota maior e, dependendo, você tem uma alíquota menor. No prazo superior a 2 anos, você teria 15% de alíquota de imposto. E de todos os CDBs de liquidez diária que nós temos no mercado atualmente, das boas instituições, o melhor atualmente é um CDB de 110% do CDI, que nesse momento está disponível dentro do banco da Ecoval, que é um banco que eu já utilizo há quase 3 anos. Inclusive, eu deixo a minha reserva de emergência nesse CDB. Como você consegue ver aí, ele é um CDB emitido pelo próprio banco da Ecoval, com vencimento em 3 anos, rentabilidade de 110% do CDI e aplicação mínima de R$1.000. Não tem prazo de carência, então você pode resgatar o dinheiro quando você quiser, mesmo no primeiro dia. Se você investiu agora, você pode resgatar agora, caso você queira, mesmo que isso não faça muito sentido. Além disso, o banco da Ecoval tem um presente para novos clientes agora nesse final de ano, que é basicamente um presente de R$150. Para receber esse presente de R$150 do banco da Ecoval, você precisa abrir conta com o código de convite de um amigo. Inclusive, o meu vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, você abrindo a sua conta digital no banco da Ecoval com o meu código de convite, que inclusive vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e em até 90 dias, investindo R$10.000 ou mais e permanecendo investido pelo prazo de 90 dias, você vai receber na sua conta R$150 de presente. Agora, tem um detalhe importante: esses R$150 só é válido se o investimento for feito ainda no mês de dezembro, até o dia 31 de dezembro. Se for feito a partir de janeiro, aí você vai receber R$100 de presente. Então você, após abrir a conta, tem 90 dias para investir 10 mil ou mais, e depois de investir, completar esses R$10.000, você espera 90 dias e vai receber no último dia útil do mês onde aconteceu esses 90 dias, R$150 ou R$100 na sua conta, dependendo de quando você investiu. Se for até o último dia desse mês de dezembro, você recebe R$150. Se for a partir de janeiro, R$100 de presente. O da Ecoval, para você que não conhece esse banco, ele já tem mais de 50 anos de mercado, não cobra nenhuma tarifa para você abrir a sua conta e nem para manter a conta aberta, e muito menos para fazer investimentos ou resgates de investimentos. Ou seja, você não paga absolutamente nada para investimentos de renda fixa. Agora, para não ficar só na minha palavra aqui, eu vou fazer um comparativo de rentabilidade para você entender qual seria a diferença de rentabilidade entre o retorno do Tesouro Selic e do Fundo DI, que seria mais ou menos ali 100% do CDI, e esse CDB de liquidez diária de 110% do CDI, para não ficar parecendo que eu puxei sardinha para esse investimento, quando na verdade eu puxei sardinha para esse investimento porque ele de fato oferece uma relação de risco e retorno melhor. E como você consegue ver aí na imagem, eu fiz um cálculo aqui com a rentabilidade de um CDB de 100% do CDI, seria mais ou menos o retorno do Tesouro Selic e do Fundo DI. Então você consegue ver
ver que, considerando aqui uma taxa DI ao ano de 11,65% ao ano, já deduzindo que na próxima reunião do Copom, que vai acontecer agora na próxima semana, nós teremos um aumento na taxa de juros de 0,5 pontos percentuais, já que isso é um consenso de mercado, nós teríamos uma taxa DI de 11,65% ao ano. Então, eu deixei grifado algumas informações aqui, né? Você tem um imposto de renda sobre o rendimento de 15%, você teria uma rentabilidade líquida no mês de 0,8% e uma rentabilidade líquida no ano de 10,05%. Investindo R$10 mil depois de 3 anos, que seria o prazo desses investimentos, o prazo que eu considerei aqui como comparativo, não faria sentido comparar prazos diferentes, você teria aqui R$3.314 líquido a mais, ou então 33,15% de retorno. E do lado agora você consegue ver o retorno do CDB de 110% do CDI, onde você teria também um imposto de renda de 15%, mas você teria uma rentabilidade líquida ao mês de 0,88% e você teria uma rentabilidade líquida ao ano de 11,13%, então já subiria um pouquinho mais. No prazo de 3 anos você teria um retorno líquido em dinheiro de R$3.710 ou 37,10%. Então seria um retorno um pouquinho acima aí. Na minha opinião, compensa o investimento, porque nesse caso você não está assumindo um risco de fato, não é um risco considerável, é um banco interessante. Se você procurar em bancos de esquina aí você encontra investimentos até com rentabilidades maiores, mas eu não recomendo que você faça isso. E basicamente no vídeo de hoje é isso, eu espero que você com essas informações consiga destinar melhor a sua reserva de emergência, que talvez esteja parado na conta, ou talvez esteja na poupança, ou em um péssimo investimento de banco, e assim você consiga ficar cada dia mais rico. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.